Olá! Hoje a gente vai explorar uma das histórias mais dramáticas e cheias de significado do Evangelho de Lucas. É uma daquelas narrativas que acontecem num único lugar, durante um jantar, mas que coloca em jogo o julgamento, o amor e o que realmente significa ser perdoado. Pensa no cenário. A gente tem um anfitrião que está tentando manter as aparências, um convidado de honra que enxerga o que ninguém mais vê e, de repente, uma visita totalmente inesperada, que chega para bagunçar tudo e forçar todo mundo a encarar a verdade. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 momentos. Vamos começar sentindo o clima desse jantar tenso, depois a gente vai ver um gesto inesquecível, entender a parábola dos devedores, decifrar a lição de Jesus e, por fim, refletir sobre uma pergunta final que fica no ar. Muito bem, vamos armar o cenário. A história começa de um jeito bem simples. Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu. E quem são as figuras aqui? Bom, o anfitrião é Simão, um fariseu. Ou seja, um cara importante na religião, um líder. O convidado de honra, claro, é Jesus. E o evento é um jantar formal. Isso já dá a dica de que o ambiente era sério, de observação, sabe, com todo mundo medindo as palavras e os gestos. E é justamente nesse ambiente todo controlado que algo acontece. Uma mulher que não foi convidada entra. E na mesma hora, todos os olhares se viram para ela. O texto descreve essa mulher como uma pecadora. Alguém que tinha uma má reputação na cidade inteira. Agora, imagina só a cena. A simples presença dela na casa de um fariseu, um lugar que deveria ser de pureza, já era motivo para um escândalo gigantesco. Mas ela não fica só parada. Ela vai direto até Jesus e começa a fazer uma série de coisas impressionantes. Primeiro, ela chora tanto que as lágrimas dela lavam os pés de Jesus. Em seguida, ela usa os próprios cabelos para enxugar os pés dele. E para finalizar, ela quebra um frasco de perfume caríssimo e unge os pés dele. Era provavelmente a coisa mais valiosa que ela tinha. Cada ato é mais pessoal e profundo que o anterior. Enquanto tudo isso acontece, Simão, o anfitrião, não fala nada. Fica calado, mas por dentro a cabeça dele tá a mil, julgando. Ele pensa, ué, se esse Jesus fosse profeta de verdade, ele ia saber que tipo de mulher tá tocando nele e não ia deixar isso acontecer. E é aqui que o nó da história se forma, no julgamento silencioso de Simão. E a reação de Jesus é genial. Ele percebe exatamente o que Simão está pensando, mas em vez de acusá-lo, ele conta uma historinha. Uma parábola simples, mas que vai direto ao ponto para mostrar a Simão o que ele não estava conseguindo enxergar. A história é sobre 2 homens que deviam dinheiro para um credor. Um deles devia uma fortuna, uma quantia enorme. O outro devia bem pouquinho. O detalhe é que nenhum dos dois tinha como pagar. E o credor, num gesto de pura bondade, simplesmente perdoou a dívida dos dois. E para a gente ter uma ideia da diferença, não era pouca coisa. Um devia 500 moedas de prata, o outro 50. É uma diferença de 10 vezes. Quer dizer, um deles recebeu o perdão de uma dívida que era simplesmente colossal em comparação com a do outro. Aí Jesus vira para o Simão e lança a pergunta-chave, a armadilha de lógica. Simão, qual desses 2 homens vai amar mais o credor? A resposta é meio óbvia, né? E o próprio Simão responde o que parece certo. Acho que aquele que teve a maior dívida perdoada. E é agora que a mágica acontece. Jesus pega a resposta do próprio Simão e usa a lógica da parábola para explicar de forma brilhante o que estava acontecendo bem ali entre ele, Simão e a mulher. Jesus começa a fazer uma comparação ponto por ponto. Ele diz, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas. Você não me saudou com um beijo, mas ela não para de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Ela ungiu com perfume. A mulher fez muito mais do que a hospitalidade básica exigia. E aqui vem a grande lição. Jesus conecta o tamanho do perdão com o tamanho do amor. A mulher demonstrou um amor gigante, porque ela sentiu o peso do que lhe foi perdoado. Já o Simão, que talvez nem se achasse tão necessitado de perdão assim, demonstrou pouco amor. A lógica é direta. Muito perdão gera muito amor. E aí vem o clímax da cena. Jesus se vira para a mulher e diz em voz alta o que as atitudes dela já mostravam. Os seus pecados estão perdoados. Ele basicamente confirma para todo mundo ouvir a graça que o coração dela já tinha recebido. E claro, uma declaração dessas causa um alvoroço. Os outros convidados que viram tudo começam a cochichar entre si, tentando entender a dimensão do que acabaram de ouvir.
Mas Jesus nem liga para os cochichos. Ele foca na mulher e dá a ela suas últimas palavras. E não são palavras de julgamento, mas sim de libertação total. Ele diz que a fé dela a salvou e a manda ir em paz. A transformação estava completa, de excluída a perdoada. E a nossa análise termina com a pergunta que ficou ecoando naquela sala: quem é este homem que até perdoa pecados? É uma pergunta que não é só sobre Jesus, mas sobre autoridade, sobre identidade, e que fica no ar para cada um que ouve essa história pensar e encontrar a própria resposta.